Fala galera, eu tô aqui com um cara que dispensa apresentações, o cara do Price Action, Felipe Aranha. E aí, Felipe, tranquilo? Tranquilo, e você, Caio? Tudo Como é que certo, tá todo mundo aí? tudo certo. Ó, obrigado pela presença, tá? Para quem não sabe, a gente começou esse papo lá no canal do Márcio Noronha, agradecer ao Márcio pelo espaço. E a gente fez esse vídeo, a gente começou a fazer o papo lá no canal, porque a gente tem uma série falando sobre os melhores livros para traders e investidores. Traders e investidores. E esse livro aqui gerou ali, né, um engajamento, o pessoal gostou. E a gente falou, pô, se o pessoal gostou, vamos trazer o cara que é referência no Brasil para falar de Al Brooks. Não queira aprender com outras pessoas. Pô, Felipe, eu vejo aí o pessoal ensinando, né? Outro dia eu vi, o YouTube recomendou e ele nem te menciona. Você fica incomodado com isso? Cara, eu não fico. Na verdade, a gente começou o projeto por causa disso. O que acontece? Quando uma pessoa fala alguma coisa com convicção, a gente vê aí, muitos políticos fazem isso, parece verdade. E isso me irritava muito, porque eu estudava Al Brooks há muitos anos, e aí tinha um pessoal que achava que ninguém olhava o exterior, né? E aí o que eles faziam? Pegavam o Al Brooks, copiavam, liam mal, estudavam mal, gente que nem falava inglês, e que tentava ler o livro em inglês, aprendia errado, aí tentava ensinar errado aqui, e a maioria das vezes sem nem mesmo dar crédito ao autor, dizia, inventei o método. Isso me incomodava. Então, na verdade, a gente começou o projeto justamente para fincar a bandeira para quem tiver sério, para quem quiser estudar e tiver sério, sabe aonde encontrar referências. Somos nós do portal Price Action e o próprio Al Brooks, que tem muita coisa que a gente traduziu original dele. É impossível você impedir né, pessoas que não conhecem bem a técnica, ou charlatões mesmo, em alguns casos, de tentarem mostrar alguma coisa. E, em geral, esse pessoal fala tão convicto que parece verdade. Mas eu olho, eu fico com pena de quem está aprendendo, porque a pessoa que está começando não sabe o que é certo e o que não é. E quando alguém fala com muita convicção de algo e está falando abobrinha, você aprende a abobrinha. Depois, para desaprender essa abobrinha, vai ser difícil. Aconteceu comigo lá atrás, não com a Technical Brooks, mas eu aprendi um monte de besteira que me levou a perder dinheiro por muitos anos e só me atrapalhou. Então, eu acho que se você quer estudar oficialmente, vai na fonte. Tem o livro aí do Al Brooks, escrito pelo próprio autor, tem outros materiais do Al Brooks e tem a gente lá do portal Price Action, que é a comunidade oficial do Al Brooks aqui no Brasil. Muita coisa do próprio autor traduzida e lá você encontra né, as coisas que a gente fala lá são pessoas que estudam sério, que estudam há muito tempo. Então, evite, só porque alguém fala bonito, evite entrar em roubadas como eu entrei no passado. Procura a fonte oficial. Tá bom? Boa, excelente começar com essa mensagem. O pessoal que acompanha meu canal gosta muito de análise técnica clássica, né? Uhum. Então a gente tem ali o uso dos indicadores, tudo mais. Na metodologia Al Brooks, a gente tem uma ênfase ali no contexto do mercado. Então a gente tem, eu até anotei aqui, ele fala de dias, né, de lateralidades em tendência, dia de tendência desde a abertura, dia de retomada da tendência. Então, como a gente chega no pregão, tá? Vai começar ali o pregão de mini índice. Como é que eu determino? Esse é um dia de lateralidade em tendência, se ainda nem desenrolou o mercado. Como é que a gente faz, né? Porque pelo que eu entendi na minha leitura, cada dia a gente vai ter um approach diferente. Então, dependendo ali da informação que o gráfico estiver mostrando para a gente vai ter uma pegada diferente. Esse é um dia de mercado que pede ordens limitadas. Esse é um dia que pede para eu entrar no mercado em rompimentos, né? Como a gente determina isso? Tem que esperar um primeiro movimento desenrolar no mercado ou já dá para, primeiro candle do dia, já dá para operar? Bom, em geral, o primeiro candle a gente evita. Mas se o primeiro candle está bem localizado em relação às barras do dia anterior, vou dar um exemplo. O mercado tem sido lateral há 2, 3 pregões. Abre num gap de alta para a máxima de ontem, sendo que a máxima de ontem era uma espécie de uma sombra. Digamos que o último movimento do mercado ontem foi uma queda.
forte. E hoje abre num gap na máxima que foi ontem. E dá uma boa barra de sinal. Estou dando o exemplo mais simples. Assim, um corpo enorme fechando na mínima. Esse é um dia que a primeira barra pode levar alguma coisa, né? Mas assim, de um modo geral, a primeira coisa que tem que ter na cabeça é o seguinte: a gente determina entre aspas, porque a gente não sabe, ninguém sabe. Eu não sei, o Al não sabe, o Armínio Fraga não sabe, né? Nenhum de nós sabe qual vai ser o próximo tique, qual vai ser a próxima barra, como é que vai terminar o pregão de hoje. O que a gente faz é tentar pegar situações que já ocorreram antes, diversas vezes, e você tem uma ideia do seguinte: bom, elas costumam se repetir, se desenrolar de tal maneira. E se você conhecer os padrões e tiver consciência de que eles têm falha, e conhecer, inclusive, as situações em que ele falha, é aí que você reconhece o que provavelmente vai acontecer. Provavelmente não quer dizer que vai acontecer. Então, você citou aí 4 ou 5 padrões que estão até no final desse livro aí, do Tendências, que são o que ele chamou de padrões de tendência. Então, você precisa o quê? Reconhecer muito bem quais são esses padrões, saber quando que eles se desfazem, o que fazer caso você esteja errado, ter na cabeça que você monta a operação sabendo que é uma probabilidade e não uma certeza, portanto, pode dar errado. Mas se você for vendo sinais, eu dei o exemplo aqui desse gap de alta, mas podia ser um exemplo diferente. O dia abriu no meio, a lateralidade é 3 dias, abriu um gap de alta que seja, só que no meio do que vem acontecendo nos últimos dias. Sei lá, o mercado, digamos que tivesse entre 103 mil e 97 mil, e agora abriu em 100 mil. Abriu no meio do que vem acontecendo. E aí passaram 3, 4 barras, e são 3 dojis, são 3 barras com um corpinho bem pequeno, com sombra para cima, para baixo, um corpinho de alta, um corpinho de baixa. Provavelmente, a gente vai ter que tipo de pregão hoje? Provavelmente um pregão lateral. Eu dei um exemplo aleatório. Mas eu digo, é importante que você conheça os padrões e que você veja como eles se desenrolam para que você possa tentar, de alguma maneira, prever o que vai acontecer, sabendo que você não é capaz de prever. Sabendo simplesmente o seguinte: o padrão é esse, opera-se desse jeito. Às vezes que ele falha é desse jeito, mas às vezes que ele dá certo, opera-se assim. E aí você tenta, dentro de uma série grande, ao longo de muitas operações, tenta ganhar mais do que perder, né, sem ter certeza. Mas a chave é essa: estudar e conhecer os padrões. É atuar, né, em cima de probabilidades, gerenciando o risco, né, e de preferência a favor da tendência. A gente até falou disso, né, na primeira parte do papo nosso ali. Tá legal, hein, gente? Tenta conferir depois o papo lá no canal do Márcio Noronha. E eu trouxe umas perguntas aqui, Felipe. Vamos lá. Gostaria de saber o melhor tempo gráfico para operar o Brooks. Eu sei que essa pergunta, né, é um pouco, né, aquele negócio, melhor tempo gráfico vai do perfil da pessoa. Mas o All Brooks fala dos 5 minutos. Então, melhor tempo? Ele fala do pior tempo, né? Então, o melhor tempo é o que você disse, é o que a pessoa se adequa. Cada um de nós é diferente. Algumas pessoas são mais lentas de raciocínio. Não quer dizer que ela é uma pessoa incapaz. Você tem que buscar ganhar dinheiro, não é uma questão de orgulho. Não sei quem opera os 5 minutos, eu só me dou bem quando eu opero 30. Tá bom, para você é isso. Se você ganhar dinheiro e o cara dos 5 minutos perder dinheiro, você está muito melhor que ele. Então, o tempo gráfico é uma coisa pessoal. O que o Al sugere, eu assino mega embaixo. Qualquer coisa, o Al fala que qualquer coisa menor do que 3 minutos, o cérebro humano, em geral, não consegue raciocinar, tomar tantas decisões. Imagina as decisões que a gente falou aí dessa live que o Caio está citando, né, que foi na live não, né, essa gravação que ele está citando, que está no canal do Noronha. A gente falou de um monte de coisa que você observa. Você não consegue fazer isso se é muito rápido, num minuto. Então, o Al fala que se o cara é muito inteligente, assim, fora do comum, ele até conseguiria, talvez, em 3 minutos. Mas que para a maioria das pessoas, menos de 5 minutos não é possível. 1 minuto nunca é possível.
na visão dele. Inclusive ele fala, na página 196, eu anotei aqui, no capítulo 8, ele fala, tempos gráficos menores permitem stops mais curtos, mas tem um risco maior do stop de uma boa operação ser acionado. Então, assim, o tempo gráfico menor, né, Aranha, ele vai trazer uns stops técnicos melhores para o cara que tem uma conta pequena. Mas são stops que são mais suscetíveis a serem acionados. Quando o cara está começando, ele só pensa no, putz, eu não posso perder esse dinheiro, não posso. Geralmente, ainda mais o pessoal de hoje em dia que coloca lá milão, né? Enfim, quer ficar rico com R$1.000 na conta, já largou o emprego, né? Tem lá milão e agora vai. O que acontece? Esse cara não pode perder, só tem 1.000, né? O que ele vai fazer? Não pode, assim, não pode perder nada. Então, ele fica procurando situações em que ele minimize o risco. Intuitivamente, qualquer um de nós teria isso. É por isso que você tem que se treinar para pensar o seguinte, espera aí, o que eu tenho que ter é operações lucrativas, mais lucrativas do que as perdedoras ao longo de uma série. Aquele trade não é tão importante. E o stop vai aonde ele tem que ir, não aonde eu me sinto mais confortável. Então, ele tem um lugar para ir. Se você usa um stop muito curto, o preço naturalmente oscila. Cada contrato tem um modus operandi, né? Ele tem um comportamento que você tem que conhecer, inclusive, costuma fazer tantos ticks para cima, tantos para baixo. Se você não captou isso através do gráfico ou de experiência, e está usando um stop muito curto só para minimizar, o Al usa uma frase que você vai sangrar até a morte com 1.000 cortes de papel. Você vai perder um monte de vezes, todas pequenininhas, mas você vai perder boas operações que você ia ganhar 2 vezes o que você arriscou, 3 vezes o que você arriscou, você vai sair com prejuízo, ou seja, vou dar um exemplo, você vai ganhar R$700 nessa operação, só que você saiu perdendo 200. Olha o estrago na tua conta, olhando a conta no modo global. Você ia ganhar 700, agora você perdeu 200, logo são 900 a menos na tua conta. E aqui eu não estou dando o exemplo dos R$1.000, tá? Você não ia conseguir ganhar 700 com um contrato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você usa stops muito curtos, sim, você diminui o tanto que você perde por vez, mas você também diminui a probabilidade. Logo, você vai perder mais vezes. E vai deixar de ganhar boas operações mais vezes também. Então, o stop não pode ser muito curto. E 1 minuto prejudica. Você operar tempos gráficos muito curtos prejudica na maioria dos contratos. Porque você pega oscilações muito pequenas. Né? Muito ruído. E como calcula o tamanho da mão? Né? Geralmente, né, aquela equação, né, do trade, a gente leva em consideração o tamanho do stop, né? O quanto que aquilo vai ter de impacto no nosso saldo ali da nossa conta de trade. Então, tem uma pergunta aqui de um rapaz lá do programa de membros, né, que eu tenho no meu canal. Então, como você decide, Aranha, quando você vai entrar num trade, como você decide o tamanho da mão que você vai entrar em cada trade? Bom, em primeiro lugar, você antes do pregão começar, você já tem que saber o quanto você vai arriscar por operação e você tem que ter uma noção padrão. Então, no meu canal, no portal Price Action, tem lá conteúdo gratuito, calculadora de lotes. Então, você precisa, com o mercado fechado, saber o seguinte, eu vou arriscar, vamos pegar um número, R$60, né, por operação que eu fizer. R$60, quantos pontos eu vou arriscar no índice, por exemplo? Decidir que o meu stop padrão, ou seja, só para eu poder fazer conta, para eu ter uma referência, digamos, 300 pontos. Pode ser 600, pode ser 450, pode ser 150. Só não deixa ser muito baixo. E varia conforme o dia. Então, aqui não é uma recomendação, use 300. É só um exemplo, tá bom? Então, vou arriscar R$60 até 300 pontos do índice. Quantos lotes eu posso operar? Nessa calculadora lá, você faz essa conta. Agora, pintou uma operação em que o stop requerido é de 150
pontos. Tá bom, agora eu posso operar 2. Ou digamos que decidi operar R$ 120 por operação, usando 300 pontos no índice. Ok. E agora, o stop requerido dessa operação é de 400 pontos. Eu acho que vai ter gente aí que vai infartar, né? Quando eu falo 400 pontos de stop, deve ter... Né? Mas, pessoal, não é nada fora do comum, tá bom? Porque você não está pensando em pontos. Você está arriscando os mesmos R$ 60. Não interessa se isso foi com 1.000 pontos. Você adequa o tamanho de mão ao tamanho do stop. Exatamente. E tem essa calculadora de lotes no portal Price Action, ou você aprende a fazer e faz na mão, ou faz de cabeça. Eu, geralmente, a essa altura, já estou num ponto que eu olho, eu tenho lá meu lote padrão, seja qual for. E aí eu olho, ele está um pouco maior do que o meu stop padrão. Também seja qual for, isso pode variar dia a dia. E aí eu falo, bom, ele está quanto? Sei lá, costumava ser 300 e agora 450. Beleza, eu estou operando com 10 contratos, como padrão, e agora para um stop de 300. E agora, nessa operação, é 450 que eu preciso de stop. Beleza, eu vou operar mais ou menos ali 7 contratos. Tá? Se eu for fracionar, vou entrar com 3, ou com 4 e depois mais 3. É isso, assim, você tem que manter o seu risco financeiro sempre equilibrado. E você faz isso variando os lotes. E para variar os lotes, você precisa treinar a sua cabeça. E se você não é bom de matemática, tem lá a calculadora de lotes do portal. Ou outras, tá cheio na internet aí, não sei, né? Dá para achar. Show de bola, vou até colocar na descrição do vídeo o link. Legal, valeu. Calculadora. E aqui eu tenho uma pergunta. Como confirmar uma reversão no método Allbrooks sem os parâmetros da análise técnica raiz? Então, assim, como eu te disse, né, a Bíblia lá do Análise Técnica Explicada do Martin Pring tem uma ênfase em operar tendência e uma ênfase de que só quando uma reversão é confirmada a gente pode entrar a favor dessa nova tendência. Então, na metodologia Allbrooks, como a gente faz nessa questão? Aguarda a confirmação, não aguarda, espera um topo mais baixo que o topo anterior e o fundo ser perdido, pivô de baixa, espera uma condição dessa, como é que é? E se você puder abrir um gráfico aí, pegar alguma situação de reversão para a gente. Peraí que estava tudo marcado aqui olha lá, da live do Márcio. Mais provável, né? Lá, a gente falou desse rompimento aí. Pois e você ainda... falou que não entraria vendido. Tem gente que ia entrar vendido na barra 84 ali, né? Uma perda de fundo ali, deixou uma sombra. Olha como o pessoal ia tomar um stop ali. E você falou antes de acontecer, na live lá do Márcio, né? Você falou eu não sei o que vai acontecer. Isso pode, de repente, essa barra mesmo terminar numa baixa aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas vindo de uma tendência, quando lateraliza, é melhor você tentar comprar baixo, talvez até mais baixo do que foi, e tentar não vender, a não ser que você tenha, né, uma sequência de barras muito fortes. E mesmo para comprar, agora está ganhando força, só como está mudando. Parece que é um corpo forte, falta 1 minuto e pouco. Né, parece que está voltando a ter barras grandes. Pode ser que ela termine como um doji. Mas se ela voltar a ter barras grandes, aí beleza. Aí eu opero acima disso aqui, ou mesmo abaixo, desde que mude o comportamento para um comportamento de tendência. Estava lateral. Mas respondendo a pergunta, está vendo minha tela legal aí, né? Respondendo a pergunta sobre reversões, depende. E realmente depende. Depende do quê? Do contexto. Se você colocar muitas regras, do tipo, só vou operar quando romper um pivô de baixa, só vou operar quando... você falou algumas situações aí de exemplo, quando eu fizer um topo mais baixo, só vou operar a reversão quando fizer uma reversão majoritária de tendência. Quanto mais regras você coloca, menos você vai conseguir operar. Não estou falando que você tem que operar feito um louco, mas depois não reclama que você está ansioso. E, né, se você nunca consegue uma entrada, porque você restringiu tanto de filtro, que você não consegue operar. Se você é trader, trade, opere. Se você é um operador, opere. É isso que você faz. Você precisa operar para ganhar dinheiro. Ninguém está falando para você operar feito um louco, milhares de operações. Mas quanto mais padrões e situações você conhecer, mais você vai conseguir operar. Se restringir demais, você não consegue. Olha o fechamento do 88 aí.
como é diferente, ó, gap, tá? Posso só, daqui a pouco eu volto para as revelações, é que como está pintando Legal, algo vamos. diferente, eu acho que é legal da gente... A primeira vez, eu vou colocar aqui um retângulo para exemplificar. A primeira vez que formou um gap em muito tempo. Que gap? Um gap que a gente olha na metodologia, nesse caso a máxima da barra 87 com a 88. Isso é sinal de uma possível tendência. Ele não é conclusivo, ele é mais um. Mais um em relação a quê? Duas barras de alta, uma delas com um corpo maior, gap. Vamos ver se isso aqui tem urgência. Você vai vendo sinais se acumulando, até que você decide entrar. Muitos já vão ter entrado aqui no 88, por exemplo, stop abaixo do 87, para um scalp. Né? E se for muito forte, ele abre mão do scalp e tenta swing. Swing para a gente é segurar um pouco, até E o final onde do é que é dia. o alvo se a gente não usa Fibonacci? Bom, a gente usa, pode ser 500 mil alvos. Aqui, ó, de novo, eu acho que é o mesmo que o pessoal de Fibonacci usa, é um dos alvos que a gente usa, que é 100%. Só não é um número de Fibonacci. Assim, mas é um alvo. Eu pego a projeção do tamanho do... Isso não é do Al Brooks, isso é de análise técnica. Todos que, né, acho que usam essa mesma coisa. Pega uma projeção e joga ela para cima como um possível alvo. E vai vendo se o mercado se comporta como tal. Outro possível alvo, nesse caso, para quem entrou aqui, algo próximo da máxima da 69, para um scalp. Se ele for com força, você tira a ordem e alonga, por exemplo. Se tivesse alguma resistência aqui para a esquerda, talvez tivesse, mas é que esse contrato está meio novo, né? Ele começou, acho que foi essa quarta, agora eu não lembro. Então a gente não tem muitos parâmetros tão longos. A gente tem do contínuo, mas aqui eu estou olhando no contínuo, só que eu estou olhando o dezembro e ele vai me dar parâmetros do, sei lá, do outubro ou do agosto. Né? Mas enfim, fato é, você está vendo o seguinte, ele estava num estado lateral, lembra? Barra de alta, seguida de barra de baixa, sem gaps. Eu mostrei o gap aqui sem corpos muito grandes. O último corpo maiorzinho foi esse aqui, na 69. Voltou a ter um. Voltou a ter duas barras com corpos de alta, mesmo que a primeira tenha sido pequena. Né? Voltou a fechar acima de muitas barras. O fechamento da 88 foi o maior fechamento desde o quê? Desde a 79. Né? Uhum. Ou seja, algo talvez esteja mudando. Não estou dizendo que vai mudar. Talvez reverta e feche aqui para baixo. Mas, de novo, se você quer ser um operador, você tem que operar. Se você estava buscando um motivo para comprar, esse é um motivo ainda não muito forte. A probabilidade aqui ainda não é muito forte. Então, né, não é aquela probabilidade, não é aquela certeza. Você deve ter aqui no máximo 60% de chance. Então já é o suficiente para você ir para um alvo 1 para 1. Já vale um trade. Não quer dizer que você tem que fazer. Se você, na sua análise, acha que ia ficar mais confortável com uma correção mais profunda, aguarde. Mas se na sua análise você está vendo que são 4 da tarde de um dia que desde ali do meio-dia está subindo, que você acha que hoje é um dia que vai fechar na máxima e está vindo de dias fortes, esse é um trade válido. Né? Você entrar esperando que vai fechar na máxima. Vai dar certo? Eu sei lá, não sou gênio, né? Não sou adivinho. Né? Quem que tem hoje em dia que adivinha as coisas? Tinha aquele povo da Copa de 2014, eu não lembro quem mais, mas seja lá o que for, você não sabe. Esse é um trade válido? É. Baseado em quê? Tem uma probabilidade a favor, vindo de tendência, mal consegue se manter abaixo e está dando sinais de que pode ser uma tendência. Você observa essa barra para ver se esses sinais de tendência continuam, se eles revertem, ou se eles são parecidos só com uma pausa e você precisa de mais uma, por exemplo. Você observa. Mas é um trade que seria válido. Você coloca o seu stop abaixo de 87, não quer dizer que você vai deixar chegar até lá e não vai sair antes, mas se você está esperando um fechamento na máxima, e agora são 4h30 da tarde, 4h25, é válido. Né? Você está arriscando daqui até aqui e pensando que pode ser ganhar 2 vezes isso, fechar bem na máxima, não sei.
Você Então, busca sempre, Aranha, 2 para 1, você tem isso ou você entra 1 para 1, se a probabilidade for? depende da situação. Esse aqui não é uma probabilidade tão alta, mas ela é alta o suficiente para você ir 1 para 1, na minha opinião. Talvez alguém discorde. Mas eu acho que nessa hora do dia vale. Em geral, eu não gosto de swings nessa hora do dia, com exceção de dias muito fortes, onde a chance é grande de fechamento na máxima. Eu acho que hoje é um dia que pode ser. Eu não sei se vai fechar na máxima ou se vai reverter. Ontem reverteu, finalzinho do dia, não lembro bem aonde. Ele seguiu para o meio, né, para virar um doji. Vou ver se aqui eu tenho. Mas no dia anterior a ele fechou na máxima. Está num canal amplo, então talvez ele esteja indo para ser mais um dia que vai fechar na máxima e talvez eu ganhe o suficiente para 2 para 1 e tal. Mas aí eu fico olhando barra a barra para ver né, a cada barra, ó, não deu continuidade essa, mas também não foi nenhuma tragédia. Uma barra meio indecisa. Acho que valeria. Ou você cair fora, para quem tivesse incomodado, ou no 0 a 0, né, eu digo, ou para quem acha que compensa arriscar até abaixo de 87 para tentar ganhar 2, 3 vezes isso, pode tentar o trade, seguir, insistir. Idealmente, 89 ia ser o quê? Mais uma barra de alta. Né? Não foi. Bom, vamos falar das reversões? Como confirmar uma reversão sem os parâmetros da análise técnica raiz? Então, eu estava falando que se você colocar muito filtro, você está decorando, você não está pensando. Então, idealmente, você aprende a ler as coisas em cada situação, você vai raciocinar e ver se faz diferença. Até porque filtro não é garantia de sucesso. Filtro pode te atrapalhar se você não souber fazer ele bem. Então, tem o terceiro livro do Al, é só sobre reversões, mas essencialmente o que ele faz naquele livro é citar um livro inteiro sobre o que são reversões fortes e o que são reversões fracas. Isso tem a ver com o contexto. Coisas clássicas, suporte e resistência, pressão, horário do dia, dias anteriores, como é que tem sido, se tinha alguma falha de rompimento, se é uma tendência, se é uma perna já muito prolongada, uma perna que andou 20, 30 barras num dia que parece lateral, você tem mais chances. Porque aí você teve uma perna forte de alta, mas se o dia é lateral, você tem uma perna forte de alta e seguida de uma de baixo. Então, se a sua análise de contexto é de que hoje é um dia que parece um dia lateral, fica mais fácil você entrar em reversões. Então, contexto é o mais importante. Se você tiver um bom contexto para uma reversão e uma barra de sinal ruim, está ótimo, porque o contexto é bom. Se você tiver uma boa barra de sinal, uma barra de reversão, mas o contexto é ruim para a reversão, você não faz a reversão. É o exemplo da barra 47. Uma boa barra de reversão, acredito eu, num contexto ruim, vindo de muita força. Né? Legal, ótimo exemplo. Ali uma possível reversão, né? Você está olhando ali, né? Um zoom no gráfico, você ia achar que é uma reversão. Olhando o contexto, né? Aqui a gente está tendo um exemplo. 89 eu vou vender abaixo dela de jeito nenhum. O contexto é ruim e a barra é ruim. Provavelmente compradores abaixo da barra e não vendedores. Eu preciso que tenha vendedores para que caia, como foi a 54. Uma situação um pouco climática. Né? Mas aqui, ó, aparecendo compradores abaixo da 89. Por quê? A barra é ruim, mas, acima de tudo, o contexto é ruim. Agora, não estou dizendo que em várias situações, abaixo de uma barra com 89, surge um início de um movimento de 5 mil pontos para baixo. Pode surgir, mas a probabilidade é baixa. Se eu for jogar com as probabilidades e eu tivesse que comprar ou vender abaixo da 89, eu iria comprar. Então, isso para nós, da metodologia, a gente analisa o contexto e barras de reversão de baixo a gente usa para comprar, em alguns casos, não é sempre. Em outros casos, a gente usa para vender. Então, não importa a barra, importa o contexto. Então, uma reversão é tão forte quanto o contexto disser. Usando suportes e resistências, usando pressão de perna. O que é pressão? Análise de cada candle, ver se tem mais compradores ou mais vendedores. Né? Ó,
90 tinha mais compradores abaixo. Mais uma barra de alta. Está tentando construir um momento de alta. Quem tinha saído no empate, talvez queira entrar de novo. Talvez não, talvez tenha achado pouco. Quem estava segurando abaixo de 89, agora está sentindo ainda um pouquinho mais confiante. Ó. Em 4 barras, desde a 87, nenhuma foi de baixa, nenhumazinha. Teve uma pausa. Então, está mais confiante ainda quem estava, né, comprado em qualquer momento. Ou quem saiu, ou quem não tinha entrado, só entra acima da 90. Não importa. Importa é a sua leitura. O como você vai entrar, o gatilho, cada um vai ter o seu preferido. E vai ter o seu preferido dentro daquele contexto, naquele dia. Né? Eu acho que eu estaria aí, talvez comprado desde 88, talvez tivesse abandonado na 89 e tivesse entrado de novo aqui durante a 91, no mesmo nível que eu tivesse saído. Cada um vai ter sua preferência. Você coloca o seu stop e tenta. Tem risco, gente. Você está operando bolsa, não é renda extra, como dizem por aí. Tem risco. Você vai ter que tomar risco. Só que quanto mais embasado, melhor. Quanto mais você souber ler, quanto melhor você souber estruturar operações, melhor. E não fica buscando reversões quando o contexto é de tendência de alta. Se a tendência é de alta, você não busca reversões, você busca correções e comprar as retomadas da tendência, por exemplo. Legal. Tem gente que quer fazer o mais difícil, né? Quer ficar pegando a posição. É ficar dando murro em ponta de faca. Agora, se é um dia de não tendência e é simplesmente uma perna de alta, ou seja, uma esticada de 1 hora num dia de tendência, aí sim você busca a reversão. Esticou, está alto, num dia que provavelmente não vai seguir, eu digo se você analisou e acha que o dia vai ser assim, aí você busca a reversão. Mas, na minha visão aqui, e vocês vão estar vendo o gráfico depois aí, né? Então, cada um vai ter uma opinião. Ah, mas eu tinha visto tal coisa, e não sei o quê. O fato é, a gente não sabe para onde vai. Se a minha visão aqui, eu estou falando abertamente, porque não é call, porque já pode ter passado o mercado. Se a minha visão nesse momento é, eu acho que vai para cima, eu não falo isso na minha sala normalmente. Eu não falo nada assim, eu acho e tal. Mas se eu acho que vai para cima, minha hipótese é de alta, eu não vou negligenciar que a hipótese de baixa pode estar certa e a minha errada, mas eu vou buscar entradas que validem a minha entrada, que caibam no contexto que eu estou lendo aqui. E por isso é que se eu estou procurando compras e eu começo a ver uma possibilidade de que esteja building pressure, ou seja, acumulando pressão compradora, eu vou comprar. Eu sei do risco, mas não tem jeito. Eu tenho que arriscar. Várias vezes eu vou perder, vou estar errado. O importante é que eu leia bem a ponto de que, na maioria das vezes, eu venha a ganhar. Então é isso aí, a questão da reversão é essa, você precisa entender o contexto. Contra uma tendência de alta não tem filtro que dê jeito. A 89 foi uma mínima mais baixa, não foi? Ó. Foi um candle de baixa. Então, se você ficar só escrevendo, quando... todos passamos por isso, não é, Caio? Eu acho que quando está começando, você fica planilhando, fazendo backtest e fazendo aquelas regras que sempre começam com quando... E não consegue clicar o botão depois no final, que é tanta coisa, né? É tanta regra, e o seu subconsciente vai te dizer que isso aqui está errado. Você está vendo que está subindo. Ele vai te dizer, ninguém ganhou dinheiro antes de você na venda. E você é o foda, é que você é o cara do mercado, né, Caio? Mas eu não estava me referindo a você. Mas eu digo, né, as pessoas estão lá operando e todo mundo fala, não, eu é que vou ser o primeiro, eu vou acertar na mosca o topo e o mercado vai cair. Por quê? Né? Talvez hoje você acerte, mas no geral você não vai conseguir, nem você nem ninguém. Então leia e aprenda a decidir quando uma reversão é forte. Em centenas de critérios. Você vai estudando, você está fazendo isso para uma profissão, não é para daqui a 2 meses só que você está fazendo. Você está fazendo por 30 anos, 20 anos. Você vai estudar por resto da vida. Sinto muito, mas é como um médico. Você vai ter que estudar, quanto mais padrões você conhecer, mais operações você consegue fazer bem feitas. Mais uma barra de alta.
Pô, sabe o que Parece eu que... gostei, ô Aranha? Que o pessoal Ah, coloca como assim, não, tem a Brooks, é uma metodologia, tem a análise técnica raiz, né? E de fato, tem uma divergência. Mas você está falando coisas que fazem total sentido para a minha forma de operar, né? Seguidor de tendência e tudo mais, faz total sentido, né? Não é para ficar caçando reversão se a gente está numa tendência de alta, a gente está ali acima da média de 20, né? Não é para caçar reversão. Todos os caminhos levam a Roma, né? No final. exato. O que você, assim, todas as metodologias sérias, cara, vão falar coisas desse tipo, de que você lida com probabilidade, não com certeza. The trend is your friend, né? A tendência é sua amiga. Opere a favor da tendência quando tiver uma. Agora, se tem uma tendência e tem uma resistência majoritária, eu não encontrei nenhuma aqui. Eu não estou exatamente operando agora, mas eu não achei nenhuma aqui. Estou vendo uma tendência de correções rasas. Lembra o padrão que você falou? Não lembro se foi nesse bate-papo ou no anterior. Qual uma lateralidade aqui? Eu vou marcar aqui. E outra aqui. Lateralidades em tendência. Nesse caso, lateralidades estreitas em tendência. Mal consegue voltar para a média móvel, mal consegue voltar para dentro do topo do ponto de rompimento da 47. Repara que isso não é infalível. Aconteceu algo similar aqui, ó. Aqui, ó. Ele até tentou aí, mas repara que também, ó, ele não tinha uma retomada tão boa como a gente está tendo agora. Agora, com uma barra atrás da outra, vai melhorando a probabilidade. Nessa que caiu, veio de tendência, lateralizou, você não tinha barras de tendência em sequência. Ó, repara, 52 foi ótimo. A sequência dela veio uma barra de baixa. Tá vendo? Repara essa retomada, que só tem barra de alta seguida de barra de baixa. Barra de alta, de baixa. Falhou. Com essa, até aqui, pode ser que venha a falhar tudo e seja uma tremenda barra para baixo. Mas até aqui, que é onde eu consigo ver, sem o polvo Paul, até aqui eu vejo barra de alta, outra barra de alta, gaps, tentativa de reversão, falhou, compradores abaixo dessa barra, outra barra de alta, pequenas ainda. Não há grande probabilidade, mas está indo. Tá indo. Só Mínima. o horário que não tá legal, né? O horário tá bem ruim, mas tem gente que vai operar esse horário. Você pode operar, na verdade, o que você quiser no mercado, aí você ganha dinheiro. Tem gente que gosta de operar fechamento. Eu gosto de abertura, mas se eu tivesse que operar num momento como esse, é o que eu ia estar fazendo. Aqui, ó, mínima no 86, mínima mais alta no 87, mínima mais alta no 88, mínima mais alta no 89, a 90 fez uma mínima mais baixa, apareceu compradores. Mínima mais alta, agora não consegue nem ir abaixo da mínima do anterior. Se eu tivesse que pensar, que apostar, uma grande barra desse tamanho aqui, se ela ia ser assim para baixo ou assim para cima, eu acho que com 60% de chances, se fossem só esses dois cenários, se tivesse que haver uma explosão, ia ser para cima e não para baixo. É o que precisa para eu fazer o meu trade. Eu acho que tem um desequilíbrio. Eu acho que compradores está caindo um pouquinho e eles aparecem comprando. Poucos ticks. Não está andando muito. Mas cai um pouquinho, compram. Se alguma coisa me fizer mudar de ideia, eu mudo de opinião. Pronto. Legal. Aí, né? É isso. Legal. E, o Aranha, como é que o cara que viu alguns vídeos meus, né, falando ali de análise técnica clássica, não gostou, falou, tá doido que eu vou aprender com esse cara de boné. E aí ele pegou, leu esse livro aqui, ele se amarrou, já terminou o livro. Como é que ele faz agora? Ele decidiu, não, gostei de Al Brooks. Você tem alguma sala? Como é que faz para aprender Al Brooks agora? Qual é o próximo passo? Já leu esse livro? O que você tem aí? Que eu realmente não sei. Você tem uma sala? Na verdade, eu não tenho uma sala aberta, assim, né? Eu tenho um curso que ajuda a acelerar o aprendizado. Ele não substitui esse gênio, que é o Al Brooks, né? E nunca teve essa intenção. Então, tem os materiais do Al Brooks, que são extensos, podem ser um pouco longos. Ao longo da sua carreira como trader, eu sugiro que você veja todos. Mas para acelerar o aprendizado, eu tenho um curso que ajuda a
os padrões que eu considerei mais importantes. Eu estudo ao Brooks há mais de 10 anos. Então, eu coloquei num curso que acelera o aprendizado. Então, pessoas que já leram o livro ou que fizeram o curso grande dual em inglês, que são fluentes em inglês, etc., encontraram valor no que eu faço, sem substituir. Eles vêm para o meu curso e seguem estudando, seguem lendo os livros. Então, é isso que eu tenho no momento. Lá no portal Price Action tem lá, não sei se acho que é cursos e qualquer coisa, e tem lá um grupinho de Telegram, de e-mails que avisa quando vai ser a próxima turma, não é sempre que tem. E aí, para os alunos recém-formados, como a gente fala uma língua que parece grego para muitos, é só para eles. Ali a gente tem uma espécie de uma educação continuada, tem uma comunidade, milhares de pessoas interagindo ali, que gostam da metodologia. Elas comentam entre si capítulos, né? Pegam capítulos usual, estudam. Eu dou uma ajuda ali de... Ah, é mais avançado, não é qualquer um, não é aberto, né? Para a pessoa chegar Não, agora. não é aberto. O curso é aberto. O curso é Curso aberto. aberto, Não é... essa sala não. Isso, Legal. mas a ideia é isso, é acelerar o aprendizado dessas pessoas. Mas, fora isso, o meu canal do YouTube, eu faço análises, que nem eu estou fazendo aqui, eu faço análise, eu faço alguns trades, né, youtube.com/Felipe com 2 P's, né, Felipe Aranha, então, youtube.com/Felipe Aranha, tem lá operações que eu faço e gravo, tem os recaps que eu faço na segunda-feira. Segunda-feira, você está há quanto tempo com essa consistência de segunda-feira fazer o recap? Que no início de 2019 eu te falei, eu não perdia um. Terminava o mercado, eu tinha que ver o seu recap. Quanto tempo você está com esse recap de segunda-feira? Obrigado. Há um ano e meio, Um ano 2 e anos, meio talvez. já, né? Com consistência, legal. E Vale a aí, pena, galera. e aí lá a gente fala dos elementos que a gente enxerga naquele determinado dia, de acordo com a metodologia Brooks. Eu respondo umas dúvidas. Ele é aberto para todos, é de graça, segunda-feira, às 18 horas, no meu canal do YouTube. E, e é isso, tem muita coisa. O legal da metodologia Brooks é isso, tem muito material e muita coisa gratuita. Tem um monte de vídeo traduzido. Eu sugiro que quem queira conhecer melhor, olhe a entrevista. Eu entrevistei o Al Brooks, né? Desculpa ali o inglês macarrônico e de tal, meio travado ali, que eu estava conversando com o homem ali, né? Com um dos maiores autores do Eu mundo. vi, excelente a entrevista. É legal a entrevista, né? E aí você pode ver o que ele fala e você julga se você está afim ou não. Né? Então, no meu canal do YouTube, você acha essa entrevista, se procurar, ou entra no portal Price Action, que já está em destaque ali do lado direito, o próprio Al Brooks falando das ideias dele, você vai ver como é um cara diferente. A gente não está falando de setup ali, a gente está falando de trader pensando, coisas conceituais. Tá? Então, obrigado até pela pergunta e pela oportunidade Não, de pô, divulgação. sensacional. Tem até uma pergunta que fizeram. Ele colocou assim, né, na pergunta: análise técnica ou setup? E você já respondeu, né? Ao longo disso aqui tudo você respondeu, né? Não é um setup, né? Ali um gatilho ali de entrada. E aí o cara olha ali só aquilo sem ver o que aconteceu antes, né, no mercado, naquele dia, o que aconteceu na parte da manhã, né? Então não é setup, né, Arame? É mais olhar o todo. É contexto. Agora, a análise clássica, né, o pessoal tem chamado de análise técnica clássica, mas é análise técnica. Né? Se você olhar os bons autores, você citou o Prim, por exemplo, cara, os caras estão olhando o quê? Suporte, resistência, de alguma maneira estão olhando pressão, né? Então, a gente olha as coisas muito parecidas. O que eu acho que o Al Brooks trouxe, que veio somar estudo, é o gerenciamento, também a parte que ele fala muito de day trade, como ele dá muitos exemplos de operações, não fica aquela coisa muito para o gráfico diário e com stops esquisitos que eu digo assim, para a realidade da maioria dos traders pessoa física. Então, eu acho que ele usa elementos parecidos, eu gosto da maneira como ele coloca os mesmos elementos usados pelo Prim ou por outros. Agora, análise técnica é análise técnica, né? Desde que o cara não fique inventando. E aqui eu estou falando, não estou falando de indicador, estou falando de análise técnica, olhar suporte, resistência, as barras, né, a localização no gráfico ali. Tá? Então, são as mesmas coisas.
eu acho que perde um pouco de tempo quem fica tentando terceirizar a análise para um indicador. Isso, eu não sei. Para mim não deu certo, perdi anos da minha vida nessa aí. Compradores abaixo da 92, você viu? Mais uma barra de reversão que tinha não vendedores abaixo, tinha compradores. Compradores. Tentou cair, subiu, fechou acima dela. A Agora, 89 ali é um topo, né? Eu considero ali um topo. ela Né? é. Você entraria nesse rompimento desse topo? Não, Não porque... fosse o horário, não fosse o horário. Você Não entraria. entraria. Assim, se a minha hipótese é de tendência muito forte e tal, e que vai romper isso aqui, tanto faz aonde eu vou entrar, para falar a verdade, se essa é a hipótese. Acima do topo, desse topo da 89, é uma possibilidade. O que eu acho é o seguinte, ele não é a melhor entrada, por quê? Ali entrou vendedores, se você olhar. Então ele tentou subir e entrou vendedores. O que eu estou imaginando é o seguinte, que de um modo geral o mercado é mais para cima, por isso valeria entrada em qualquer lugar, até a mercado agora, para quem está apostando nisso que eu estou falando. Eu seria um pouco mais seletivo. Mas nesse ponto, antes entrou vendedores. Então se eu estivesse fazendo um trade muito curtinho, não é aí que eu quero entrar. Se eu estou fazendo um trade mais longo, eu coloco o stop no lugar correto e entro em qualquer lugar, inclusive acima da 89, ou acima da 69, ou o fechamento da 91, ou abaixo da 91, ou quem entrou abaixo da 92. Em qualquer lugar, para a hipótese mais longa de swing, tanto faz aonde você vai entrar. Para um scalp curtinho, eu não acho bom entrar acima da 89. Eu prefiro, nesse caso, comprar aqui mais abaixo de alguma barra, por aqui, um pouquinho mais baixo, para um scalp. Para um swing, meio que tanto faz. Realmente é um doji ali, né? Com uma sombra superior grande, essa 89. Pois é. Realmente a gente não entra confortável nesse rompimento. Não, e olha mais uma coisa, olha que interessante. E são coisas assim que a gente. É só observação, não precisa decorar nada. Ó, aqui eu vou pintar de vermelho. E olha como anteriormente teve vendas nessa região. Quem está comprado em qualquer lugar aqui está observando isso também. Ó. Nenhum fechamento foi maior do que o da barra 69. Então a gente teve, sei lá, 20 barras depois disso, mais de 20 barras, e nenhuma barra conseguiu fechar. Toda vez que chega nessa região, parece vendas, ó, tá vendo? Ou seja, tem vendedores ativos aí. Para um scalp curto, não é aí que eu quero comprar. Quero comprar numa região de compradores ativos. Talvez aqui, vamos ver aonde que teve. Compra. Aqui não teve muito. Aqui, assim, mais abaixo de barras é que estava tendo antes, e agora, mercado mais barras de alta. Então, para mim, parece, de novo, sem bola de cristal, e como é gravado, não é call. Para mim, parece que tem mais chance a hipótese de alta. Mas eu não deixo de observar a hipótese de baixa, de que chega nesse nível, inclusive agora, surgem vendedores. Então, conforme vai se aproximando o final do dia, se não anda, eu acabo saindo, mas aí eu boto um pouquinho no bolso nessa região. Mas ainda falta um tempinho. Então, aí, galera, price action avançado, essa aula aí, com o Felipe Aranha. Felipe, quero te agradecer, tá? De verdade, a oportunidade aí que você me deu de conversar contigo e falar aí pro meu público sobre esse outro tipo aí de operacional, né? Diferente do que eu falei nos últimos 70 vídeos que eu postei no canal, a gente está trazendo algo aqui novo para o pessoal que me acompanha. Então, quem não estava se encontrando na análise técnica clássica, né, essas figuras, ombro, cabeça, ombro, quem não estava se encontrando, pessoal, dá uma chance para a metodologia All Brooks, tá? Então, Felipe, brigadão, tá? Vou deixar os links aqui para o pessoal que quiser te seguir. Valeu mesmo. E tamo junto aí. cara, obrigado. Deixa eu tirar da tela aqui para a gente... obrigado pela oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, do pessoal da minha comunidade, dos meus alunos, conhecerem o seu trabalho também, porque tem uma curiosidade aqui. O Caio está fazendo a resenha de muitos livros
enfim, diversos tipos de técnica de trading, não só técnica de trading, mas tem psicologia, o próprio Pring, né? E outras coisas. Então, é uma oportunidade de você ver essas resenhas em vídeos do quê? 7 minutos, 5 minutos, 10 minutos? Esses da resenha ficam no canal do Marcos Noronha, pessoal. Particularmente, eu não vi as outras resenhas, mas ele fez uma resenha, eu não estou falando com você, né, cara? Estou falando com o público. É que o pessoal está assistindo, né? A gente fala para o pessoal que está aí assistindo. Mas o Caio, a resenha que ele fez do Tendências, que foi um livro que eu traduzi, então eu conheço bem o livro, estudo desde que foi lançado, a resenha dele foi muito boa, do livro. Eu acho que foi bem fiel, falou, inclusive, não falou só maravilhas também, né? Mas achei que deu para você ter uma boa ideia do que se trata. Então, eu imagino que você tenha feito isso, Caio, com outros livros. Então, até para o pessoal da minha comunidade que queira conhecer outras coisas, dá uma olhadinha aí nas resenhas que ele fez. Talvez alguma das técnicas você queira acoplar o seu conhecimento, ou seja o que for. Tá? Pô, legal. Obrigado. Então é isso, galera. Tamo junto. Sucesso. Aquele abraço. Peraí, que você vai ter que editar isso aqui, velho. Ah, beleza. Bom, acabou dando a puxada mesmo, esperado. Então, quem entrou aqui para um scalp, acabou dando, né? Se fosse para apostar, se era para ficar comprado ou vendido dentro disso aqui, por causa do que veio antes, era melhor ficar comprado. Não, eu tinha certeza que ia acontecer isso? Não, mas dava para imaginar que algo assim ia acontecer. E agora aparecendo vendedores assim. Mas quem estruturou uma operação 1 para 1, em qualquer lugar aqui, conseguiu o seu ganhozinho de final de dia. Quem estruturou 2 para 1 e quer apostando um fechamento no final, vai ter que ficar um pouco mais no trade, e se a falha for muito ruim, ele vai ter que abandonar o trade nesse caso. Ele foi para 2 para 1, mas dependendo do que for de falha, ele não conseguiu. De qualquer jeito, você estava certo. A probabilidade era maior de continuar subindo, mas você apontou para o fato que tinha uma defesa dos vendedores ali, rolando desde a barra 69. Pois é, você considera isso tudo para fazer o trade. Então, assim, eu estava certo nessa vez, em tantas outras, eu não vou estar certo. O importante é que eu esteja certo mais vezes do que não. E nas vezes que eu não estiver certo, que eu tenha estruturado de uma maneira correta, que tenha valido a pena, ou para eu conseguir sair no empate, ou que eu saia dentro do meu gerenciamento de risco, e que a alta, né, quem pegou a alta tenha se tocado dessa possibilidade, tenha saído, enfim, com seu ganhozinho 1 para 1 ali. Então é isso, cara, tudo baseado em probabilidades. A gente não sabia que ia acontecer isso, né, Caio? Mas a gente enxergava a possibilidade. Então, se fosse para dar uma porrada para cima ou para baixo, parecia que primeiro iria para cima. Estrutura corretamente, você enfiaria mais um R aí na sua carteira. Então, maneiro, show de bola, Aranha. Então é isso, galera. Tamo junto.